E aí, bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente de um dos monstros mais icônicos da cultura pop. E não, eu não tô falando de nenhum fantasma ou criatura sobrenatural. Eu tô falando daquele tipo de monstro que pode muito bem ser o seu vizinho. A gente vai destrinchar Psicose de Robert Bloch, a obra que simplesmente mudou as regras do jogo do terror e que provavelmente é a culpada por você dar aquela checadinha extra na porta do banheiro. Então se prepara para conhecer o mal que mora na casa ao lado. Pode esquecer os vampiros, os lobisomens, tudo isso. A grande sacada de Robert Bloch veio de uma ideia muito, mas muito mais assustadora. E se o verdadeiro mal não estivesse num castelo gótico lá longe, mas sim no quarto ao lado do seu, escondido atrás de um sorrisinho tímido e, quem sabe, até um convite para jantar? Esse, meus amigos, é o verdadeiro horror da normalidade. E olha só, essa frase aqui é a chave para a gente começar a entender a mente do nosso querido Norman Bates. Ela revela uma necessidade desesperada por controle. Dentro do mundinho dele, a casa, o motel, a cabeça dele, tudo tem que ser do mesmo jeito, seguro, sem mudança. Porque lá fora, no mundo real, é o caos. E é exatamente desse conflito entre a ordem que ele tenta criar e a bagunça do mundo que o monstro nasce. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com a inspiração real por trás desse pesadelo todo. Depois, vamos acompanhar a fuga desesperada da Mary Crane. Em seguida, a gente cai direto na armadilha de Norman Bates e entra na mente dele. Daí, vamos fazer um exercício para encarar a nossa própria mãe interior. E para fechar, vamos entender por que Psicose é um livro tão importante até hoje. Bora nessa? Para a gente entender de onde veio a ideia de Psicose, a gente precisa voltar lá para a década de 50. O autor, Robert Bloch, morava numa cidadezinha pacata, a poucos quilômetros de um cara chamado Ed Gein. E quando os crimes do Gein vieram à tona, nossa, o mundo ficou em choque. O cara era assassino, violava túmulos e fazia, objetos com partes dos corpos. Mas o que realmente fisgou o Bloch foi a pergunta: como que esse cara, que todo mundo achava que era só um vizinho esquisito e inofensivo, era na verdade um monstro? Essa sementinha de horror da vida real foi o que deu origem a Norman Bates. E agora, vamos conhecer a pessoa que nos guia para dentro dessa história, nossa protagonista. Ou, para ser mais sincero, nossa primeira vítima. A Mary Crane não é nenhuma heroína de filme de ação, tá? Ela é uma mulher comum, sabe, de saco cheio da vida, trabalhando no escritório, sonhando em ter um futuro com o namorado Sam Loomis. Ela é tão real que a gente se conecta com ela na hora. E é por isso que o destino dela é tão trágico. Ela representa aquele desejo que, vamos ser honestos, todo mundo já teve um dia. O de simplesmente largar tudo e fugir. E essa fuga tem um preço bem específico, $40 mil. Num ato de puro desespero, depois de anos de frustração e querendo ajudar o Sam que está cheio de dívidas, ela rouba o dinheiro da imobiliária onde trabalha. Ela não é uma criminosa profissional, gente. Foi um impulso. Ela viu ali uma única chance de talvez comprar um pouco de felicidade e agarrou, sem nem pensar direito no que viria depois. A fuga dela é uma loucura, uma mistura de paranoia com cansaço extremo. Imagina a cena, o roubo na sexta. No sábado, a paranoia batendo. Ela troca de carro uma vez, depois troca de novo, o dinheiro vai acabando, o medo da polícia só aumenta, e o cansaço uma hora cobra a conta. E era uma noite de sábado, debaixo de uma chuva torrencial, que a exaustão vence. Ela erra o caminho, entra numa estradinha qualquer, e, no meio do nada, dá de cara com uma placa. Motel. Vagas. O destino final, Bates Motel. Essa frase é a fotografia perfeita do estado de espírito dela. Ela não estava só perdida numa estrada, ela estava perdida na vida. A fuga, que era para ser a libertação, virou uma armadilha. Sabe aquele sentimento de fiz uma besteira e não tem mais volta? É exatamente isso. Um pressentimento terrível bem no momento em que a silhueta de Norman Bates surge na escuridão. E aí a gente vira a câmera. Agora o foco é no dono do motel. O palco desse show de horrores é dividido em dois espaços, o motel e a casa. O motel é um lugar desolado, esquecido no tempo, um reflexo perfeito da vida do Norman. Vazia, sem propósito. E lá em cima, na colina, de olho em tudo, imponente, tá a casa. Aquela casa gótica, sinistra, onde mora a pessoa que realmente manda em tudo. A mãe. O mais genial aqui é que esses dois lugares são, na verdade, um mapa da mente do Norman. O motel é a fachada, sabe? É a tentativa dele de ser normal, de interagir com o mundo. Mas é um lugar decadente, um fracasso. A casa, por outro lado, a casa é o mundo interior dele, opressora, cheia de segredos e completamente dominada pela presença da mãe. É lá que o verdadeiro Norman,
e o verdadeiro monstro vivem. Para a gente entender o Norman, a gente precisa ouvir a voz que não para de ecoar na cabeça dele. E a voz da mãe é implacável. Essa frase é só uma pequena amostra da tortura psicológica que ele vive. Ela o diminui, o trata como criança, prende ele numa identidade que ele não consegue largar, ela transforma um cara de 40 anos num garotinho. E a reação do Norman a isso é tão patética que chega a ser reveladora. Ele tenta usar a psicologia, que ele lê nos livros, para se defender. Imagina a cena, ele tentando explicar o complexo de Édipo para a própria mãe supercontroladora. É o auge da impotência dele. Mostra que ele até tem uma ideia do que está errado, mas não consegue quebrar o ciclo. E a mãe, claro, corta ele dizendo que isso é conversa obscena. E aqui a dinâmica de poder está selada. A mãe não só domina ele, como ela parece ler os pensamentos mais secretos dele e joga na cara dele. Ela sabe que ele a odeia, que ele quer se livrar dela, mas ela também sabe que ele é fraco demais para isso. Ela deixa bem claro quem manda. Ele está numa prisão sem grades. Ok, agora chegamos no ponto crucial. Os mundos de Mary e Norman estão prestes a colidir de vez. E é num jantar improvisado na cozinha do Norman que a tragédia começa a se desenhar. A Mary, ouvindo a história de vida dele, sente pena, mas também se sente um pouco superior. Ela olha para ele e pensa, coitado, que cara fraco. E essa percepção dá um estalo na cabeça dela sobre a própria vida. Ao se comparar com aquele homem que ela vê como patético, a Mary toma uma decisão. Ela não vai ser uma fugitiva. Ela vai voltar, vai devolver o dinheiro, vai consertar o erro dela. É o momento de redenção dela. Ela se sente poderosa de novo no controle. E o autor Robert Bloch é brilhante porque ele nos dá essa falsa esperança. A gente realmente acredita que ela vai conseguir escapar. E então, o choque. No meio do banho, que deveria ser um ato de purificação, de recomeço, a esperança é assassinada, brutalmente. A descrição do assassino é aterrorizante. Não é um monstro, é uma figura humana, mas completamente distorcida pela loucura. Uma velha. A mãe. Aquela que o Norman disse que estava doente. Ela aparece para cumprir o que tinha prometido. Se trouxer ela aqui, eu a mato. E é essa pergunta que faz Psicose deixar de ser um simples livro de terror para virar um suspense psicológico genial. Porque todo mundo que lê, assim como os personagens que investigam o sumiço da Mary, acha que viu a mãe do Norman. Mas a verdade é muito, mas muito mais perturbadora. A grande revelação, o plot twist que entrou para a história, é que a mãe de Norman está morta há anos. A figura que a Mary viu, a assassina, é o próprio Norman. Ele não só se veste como a mãe, ele se torna a mãe. A personalidade dela é como uma outra pessoa vivendo dentro dele, uma entidade que assume o controle para cometer os atos violentos que o bom menino Norman jamais admitiria. E aqui está a genialidade do Bloch. O livro mostra que o verdadeiro horror não precisa de garras ou presas. Ele pode vir na forma de um cara solitário, meio gordinho, de óculos, que cuida de um motel de beira de estrada. O mal se esconde na banalidade, no dia a dia. O Norman Bates não é um outro, distante da gente. Ele é um nós que deu muito, muito errado. E é por isso que ele dá tanto medo. Ok, história pesada, eu sei, mas vamos tentar trazer isso um pouco para nossa vida. A mãe do Norman é uma versão extrema, claro, mas todo mundo tem uma voz interna, um crítico que limita, que julga, que impede a gente de fazer as coisas. Aquela voz que diz, você não é bom o suficiente, isso não vai dar certo, você não tem coragem. Que tal um microexperimento para a gente identificar e desafiar essa nossa mãe interior? Mas antes, um aviso super importante, pessoal. A forma como Psicose retrata o transtorno dissociativo de identidade é uma criação literária de 1959. A psicologia e a psiquiatria já avançaram muito desde essa época. O livro é uma obra de ficção incrível, mas não é um documento clínico, ok? A gente vai usar a mãe aqui como uma metáfora para o nosso crítico interno, não como diagnóstico, combinado? O experimento é bem simples, são 3 passos. Primeiro, identifique essa voz. Tenta perceber quando ela aparece e o que ela costuma dizer. Segundo, observe os gatilhos. O que acontece um pouco antes dessa voz aparecer? É quando você tenta algo novo, quando comete um erro, entender o que ativa a voz é o primeiro passo para desarmá-la. E terceiro, e mais importante, desafie a ordem. A voz diz, você não consegue? Questione. Será que não consigo mesmo? E se eu tentar? Vá e faça, apesar dela. Bom, para a gente ir concluindo nossa análise, é quase impossível exagerar o impacto que Psicose teve.
O livro e, claro, o filme genial do Hitchcock não só deram um susto no público, eles mudaram as regras do jogo. Robert Bloch pegou o gênero do terror, que vivia em castelos e cemitérios, e o trouxe para dentro de casa, para dentro da nossa própria mente. O legado dele é imenso. Psicose trocou o monstro debaixo da cama pelo monstro dentro da cabeça. Criou essa figura aterrorizante do psicopata com cara de bom moço, uma ideia que é usada até hoje. Transformou o plot twist, a grande reviravolta, numa ferramenta super poderosa no suspense. E no fim das contas influenciou uma geração inteira de autores e cineastas, de Stephen King até o criador do Hannibal Lecter. E no final, é essa a pergunta que Psicose deixa martelando na nossa cabeça. A grande lição de Norman Bates é que as aparências enganam e que por trás da fachada mais comum e sem graça pode existir um abismo. O livro nos força a olhar para as pessoas de um jeito diferente, com uma dose extra de dúvida e um arrepio na espinha. E agora a pergunta final é para cada pessoa que me ouve. Qual é a sua mãe interior? Aquela voz limitante que você vai desafiar hoje? Deixa sua resposta aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E se essa análise te provocou de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder as próximas destilações. O link para o livro está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.